Olá, caros alunos. Vamos então dar início à nossa primeira aula. Nessa aula, nós vamos fazer um breve resumo das estratégias de leitura em língua estrangeira moderna e, no caso, na língua inglesa. Começando então pelas competências e habilidades. Nós temos, então, que conhecer e usar as línguas estrangeiras como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Nós fazemos isso principalmente com o inglês, porque o inglês é a língua franca global, então por isso que há essa demanda por aprender técnicas de leitura e interpretação de textos em inglês. E começando, então, pelo próprio ato da leitura. A leitura vai muito além de uma mera decodificação de palavras. A leitura é uma interação entre o universo do leitor e o universo do texto. O leitor não chega no texto para ler um texto sem nenhuma experiência prévia. Ele traz toda a sua experiência prévia, toda a sua bagagem de mundo, toda a sua experiência de vida, tudo isso o leitor coloca na sua leitura do texto, e tudo isso vai ajudá-lo a entender o texto. Da mesma forma também que o texto não é uma tábula rasa, nenhum texto existe de forma isolada. Um texto dialoga com outros textos, é produto de outros textos, compartilha um universo comum da língua no qual esse texto é escrito, né? Se esse texto pertence a um determinado gênero textual, todo texto pertence a um gênero. Ele também vai compartilhar características com outros textos desse mesmo gênero. Então, é dessa interação entre o leitor e o texto, o leitor com toda a sua bagagem prévia e o texto com toda a referenciação de textos anteriores e exteriores aos quais com os quais o texto dialoga, é que vai constituir, então, esse processo de leitura. Aqui nós temos, então, as três engrenagens fundamentais do processo de leitura. Vejam que as três estão aí de forma que elas giram em conjunto de modo a produzir a compreensão. Nós temos o conhecimento prévio, a intertextualidade e a inferência. O conhecimento prévio é justamente toda essa bagagem cultural, toda a experiência de vida que o leitor traz ao entrar em contato com o texto. Ele é um processo contínuo e infinito de construção de conhecimento. Cada dia, a cada momento, você está adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, e a cada vez que você for interagir com o texto, você vai, então, trazer toda essa sua bagagem para a compreensão desse texto. Esse conhecimento prévio é crucial para a compreensão do texto. E lembrem-se que esse conhecimento não está restrito ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento escolar. Na verdade, o conhecimento acadêmico escolar é apenas uma pequena parcela de todo o conhecimento que nós temos. Todo o seu conhecimento de mundo, de vida, todas as suas experiências e suas vivências contam como conhecimento prévio e vão te ajudar a compreender um texto. A intertextualidade, por sua vez, é aquela característica que nós atribuímos aos textos. Nenhum texto existe isoladamente. Todo texto referencia-se a outros textos, sofreu influência de outros textos e, por sua vez, influenciará outros textos que forem escritos depois. Então, essa intertextualidade também faz parte do processo de leitura. Quando nós estamos lendo um texto, nós não estamos lendo apenas aquele texto. Nós estamos, de forma ali subrepetícia, de forma indireta, também entrando em contato com diversos outros textos, escritos na mesma língua, no mesmo estilo, do mesmo gênero ao qual aquele texto faz parte.
tudo isso está ali dentro do texto, o texto traz para junto de si. E a terceira engrenagem da compreensão é a inferência. A inferência é o processo pelo qual, através de determinados dados, chega-se a alguma conclusão. Quando nós observamos uma palavra que não conhecemos, uma palavra ou uma expressão que não conhecemos muito bem, nós tentamos entender o sentido daquela palavra, daquela expressão, através do contexto no qual aquela palavra ou aquela expressão está inserida. A que ela se referencia dentro do texto ou até mesmo fora do texto. Aí já entra também um pouco de intertextualidade. Então, através desse processo de inferência que nós estamos constantemente tentando imaginar e tentando deduzir os significados das palavras. Essas três engrenagens conjuntas, conhecimento prévio, intertextualidade e inferência, são as engrenagens fundamentais para a construção de sentido de um texto. Passando, então, agora para algumas das técnicas de leitura e interpretação de texto, nós veremos essas técnicas de forma mais aprofundada nas próximas semanas. Aqui nós vamos fazer apenas um resumo, um apanhado geral do que cada uma dessas técnicas consiste. Começando pelo skimming. O skimming é uma estratégia de leitura que nós usamos para adquirir uma compreensão geral do texto. Então, tende a ser uma leitura mais rápida, uma leitura não muito aprofundada, na qual nós vamos tentar aí identificar o sentido do texto em linhas gerais. Então, para isso, nós vamos observar vários elementos, vamos observar o layout, a diagramação do texto, vamos identificar qual gênero esse texto pertence, elementos tipográficos, que são ali as fontes, palavras destacadas em negrito, em itálico ou sublinhadas, o tamanho da fonte, títulos, subtítulos, todos esses são elementos tipográficos. Junto a eles também os elementos imagéticos, que aí nós temos imagens, gravuras, tabelas, gráficos, todos esses são elementos imagéticos também nos quais nós vamos prestar atenção, que nos vão ajudar a adquirir a compreensão desse texto. E, por fim, nós temos as palavras cognatas e as palavras conhecidas. Há uma pequena diferença entre as duas. As palavras cognatas, como nós veremos na próxima aula, são aquelas palavras que estão em uma outra língua, são as palavras de uma língua cujo significado é mais ou menos transparente para as pessoas de uma outra língua. Na próxima aula, nós vamos estudar mais a fundo como esse processo acontece. Então, essas são as palavras cognatas. E as palavras conhecidas? As palavras conhecidas são aquelas palavras que, de algum modo, de alguma maneira, através do nosso conhecimento prévio, nós, então, conhecemos o sentido dessas palavras. Vamos citar aqui 2 exemplos. Todo mundo sabe, geralmente, o que significam, por exemplo, as palavras milk e egg em inglês. Mesmo que essas palavras não sejam cognatas. As pessoas, em geral, sabem que milk significa leite e que egg significa ovo. Como você sabe disso? Bom, você sabe porque em algum momento ao longo da sua vida você interagiu com essas palavras e você, então, conseguiu entender o significado delas. Então, as palavras cognatas, que são aquelas palavras que você bate o olho e reconhece porque elas são familiares a palavras da sua língua, e as palavras conhecidas, que são palavras que não necessariamente são cognatas, mas que você conhece por sua experiência prévia de mundo. Tudo isso vai te ajudar, então, a entender o significado de um texto a partir da técnica do skimming. A próxima técnica aqui é o scanning. O scanning é uma técnica complementar ao skimming e que deve ser aplicada logo após o skimming. É uma estratégia que nós usamos para buscar informações específicas dentro de um texto. Você aplicou o skimming, conseguiu ali a compreensão geral do texto, a compreensão da ideia geral de cada parágrafo, beleza?
Mas depois disso você precisa de alguma informação mais específica dentro do texto. Uma informação que o processo de skimming não conseguiu te dar. Aí, então, você vai aplicar a ferramenta do scanning. Você vai, então, procurar exatamente em que lugar específico do texto aquela palavra se encontra, aquela frase se encontra, e então você vai buscar essa informação. Nós fazemos isso através do movimento de scanner, que é de onde vem o nome da técnica, palavras-chave, elementos numéricos. Então, nós observamos essas partes específicas do texto e então nós encontramos uma informação mais específica que a técnica do skimming não conseguiu nos dar. Já o detailed reading, que significa leitura detalhada, é a leitura mais aprofundada e mais detalhada de todas elas. É o tipo da leitura que você vai empregar se você precisa de alguma compreensão, de alguma informação que te escapou mesmo depois de aplicar as técnicas do skimming e do scanning. Vejam então que há uma sequência entre essas técnicas. Primeiro você aplica o skimming para ter uma compreensão geral, depois você aplica o scanning para buscar informações específicas, e se mesmo assim você ainda precisar de alguma informação, de algum detalhe a mais, você vai então para essa leitura detalhada, para essa leitura aprofundada, que é uma leitura também mais demorada, e então você vai buscar as informações e a compreensão que você não conseguiu através da aplicação das técnicas anteriores. Por fim, nós temos os dicionários enquanto ferramentas para nos auxiliar à compreensão. Os dicionários podem vir de dois tipos. Pode ser um dicionário monolíngue, que é um dicionário em uma língua só, que ele vai descrever a palavra e vai dar uma descrição do significado daquela palavra. E nós temos os dicionários bilíngues, que são dicionários que mostram o significado de uma palavra em uma língua e depois em outra língua. Nós temos aí uma certa familiaridade com os dicionários português-inglês, inglês-português. São dicionários bilíngues que mostram o significado de uma palavra em português e logo em seguida de inglês, e vice-versa. Então, qual desses dicionários é o melhor? Não há dicionário melhor. Depende da sua necessidade. Dependendo da sua necessidade, você pode precisar de um dicionário monolíngue ou você pode precisar de um dicionário bilíngue. Claro que, como a nossa disciplina é de leitura e interpretação de textos em uma língua estrangeira, o dicionário bilíngue, para os nossos propósitos, será mais útil. Mas isso não quer dizer que o dicionário monolíngue seja menos útil ou que ele seja inútil. E um outro detalhe acerca do uso do dicionário é que ele deve ser uma ferramenta de último recurso. Você só deve usar o dicionário depois que todos os seus recursos se esgotarem. Especialmente, você só deve recorrer ao dicionário depois de você responder a duas perguntas. Primeira pergunta é: eu consigo compreender o significado dessa palavra através do contexto? Se eu consigo, então eu não preciso do dicionário. Mas aí, se a resposta para essa primeira pergunta for não, beleza, eu não consegui compreender o significado dessa palavra através do contexto. Então você fará uma segunda pergunta, que é: essa palavra é importante para a minha compreensão geral do texto? Porque às vezes você não precisa compreender todas as palavras do texto para ter uma boa compreensão do mesmo. Então, se a resposta para a segunda pergunta for não, você também não precisa recorrer ao dicionário. Você vai recorrer ao dicionário se a resposta para a pergunta é possível inferir o significado dessa palavra pelo contexto for não, e se a resposta para a pergunta essa palavra é importante para a compreensão do texto for sim. Nesse caso, você vai então recorrer ao dicionário para lhe ajudar a compreender o significado daquela palavra. Por fim, temos aqui um pequeno texto. Ele fala sobre o inglês enquanto uma língua internacional. Se vocês quiserem e puderem, recomendável que vocês pausem o vídeo
para fazer uma leitura mais detalhada desse texto. Tentem aplicar as técnicas do skimming e do scanning nesse texto. Aqui nós temos, então, esse mesmo texto, mas com todas as palavras cognatas destacadas em vermelho. E o que é que nós podemos ver a partir desse texto em destaque? Nós percebemos que o inglês tem muitas palavras cognatas. Vejam aí, ó, quase metade das palavras desse texto são cognatas, são palavras que de alguma forma é relativamente fácil para nós, falantes de português, entender o significado delas. Nós vamos ver em detalhes na próxima aula como o inglês tem muitas palavras cognatas, muito mais do que o que a gente pensa que tem a princípio. E aqui nós temos o mesmo texto, com as palavras cognatas destacadas em vermelho e com algumas palavras aí destacadas em verde, que são palavras repetidas ou palavras que são importantes para a compreensão desse texto. Muito obrigado. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa e que nós possamos, então, ter atingido uma compreensão mais geral acerca das nossas habilidades de leitura. Ok?